Salve Roma! Hoje estamos aqui com um vídeo um pouco mais complexo, um pouco mais assustador. Já vamos avisando aqui desde o começo, se você é um pouco sensível a esse tipo de coisa, a gente vai contar umas histórias um tanto quanto pesadas aqui sobre a vida dos santos. E se você tem um medo, pode procurar outro vídeo de piada, mais feliz. Tem umas coisas mais engraçadas que a gente faz. Hoje o conteúdo aqui é tenebroso, né? Hoje o conteúdo bem assim de falar, mas... é tenebroso e mais uma vez a gente falando de demônio, hein? Exatamente, nós fomos escolhidos, somos chamados. O contexto dessas histórias desses santos nunca foram e nem são para nos causar medo, mas para nos dar um verdadeiro testemunho de como é a coragem e como o demônio... Firmeza aí, hein, molecote? Não, esse vídeo aí vai ter... As espirituais do mal espalhadas. Esse vídeo aí vai ter tentação, filho. E a gente vai enaltecer o que os santos têm como a força maior deles, que é Deus, né? Jesus Cristo. E tudo isso que aconteceu na vida deles foi para um bem maior, para salvar almas ou até eles mesmos. Não tenha medo. Solta a vinheta. Primeiro santo que a gente vai falar aqui é sobre ele, São Pio. O Padre Pio ele foi muito atacado pelo demônio na sua época que ele estava para ser padre, né? Porque o demônio investia nele na sua castidade. Mandava moças em forma de prostituta para tentar. Ele já conseguia ver que era algo de Satanás atrapalhar o seu sacerdócio. E também animais, gato ou algumas feras assim da mata na época para aterrorizar o São Padre Pio. Cabuloso, hein? Padre Pio foi tentado mesmo, pra valer. E o demônio ele usava até de coisas boas de que Padre Pio gostava, para confundir ele, para achar que era coisa boa e ele ser tentado pelo demônio e atrapalhava cada vez mais o seu sacerdócio. E isso fez com que ele fosse uma prova viva de que se você está em Deus, não tem que temer ao demônio, porque ele tinha esse discernimento de saber o que era bom e o que não era. E uma das formas que São Padre Pio usava para combater a esses mal é com a reza do Santo Terço. Ele rezava 100 terços diariamente. E o pessoal diz que por um milagre, parece que uma parte da cabeça dele, meio que espontânea, ela rezava constantemente o terço. Então, como um órgão nosso que funciona sem a gente querer, parece que a cabeça dele já estava programada para rezar o terço o dia inteiro. Negócio cabuloso, mano. A próxima santa é Santa Gemma Galgani. Essa santa mística italiana, né? Ela... Chuva. Deus. Vai atrapalhar. Em uma das suas cartas, ela escreveu a um sacerdote o seguinte: Durante 2 dias, depois de receber a Santa Comunhão, Jesus disse-me: Minha filha, em breve o diabo começará uma guerra contra ti. Essas palavras são repetidas constantemente no meu coração. Reze por mim, por favor. Ela percebeu que a oração era a principal forma de combater esses ataques constantes do Satanás na vida dela. E mesmo com fortes dores de cabeça que ele causava nela para atrapalhar ela de rezar, ela continuava firme na oração. Ela descreveu outro ataque que ela sofreu da seguinte forma: O demônio se apresentou diante de mim como um gigante e me dizia: Para ti já não existe esperança de salvação. Estás nas minhas mãos. Eu lhe respondi que Deus é misericordioso e que, portanto, nada temo. Então me bateu na cabeça e me disse: Maldita seja, e logo desapareceu. Quando voltei para minha habitação para descansar, encontrei novamente o demônio e começou a golpear-me com uma corda com vários nós e queria que eu gritasse que era fraca. Disse-lhe que não e me bateu tão forte que caí de cabeça no chão. Naquele momento pensei em invocar a Jesus
Pai eterno, em nome do preciosíssimo sangue de Jesus, livrai-me. Não me lembro bem o que aconteceu. A besta me arrastou da minha cama e bateu a minha cabeça com tanta força que ainda estou dolorida. Perdi os sentidos e caí no chão. Logo despertei, graças a Deus. Apesar de todos esses ataques, a Santa Gema Galgani também utilizava o humor contra Satanás, né? Então aqui, ó, Senhor Menino, Santa Gema Galgani, tá a mesma coisa aqui, porque a gente também usa o humor e a alegria contra Satanás. Ela pegou numa das cartas, ela escrevia pro padre assim: nossa, o senhor tinha que ver a cara do diabo fazendo careta quando ele saía correndo. Era tão feio, imagina que o bicho deve ser feio. E ela... Já deve ser feio, imagina fazendo careta. E ela falava que o padre ia morrer de rir se ele visse, entendeu? Por isso que é santo, entendeu? Ela perseverou na fé e ela foi firme e ela combateu o demônio. Tamanha a fé dela até com humor. São João Maria Vianney, ele tinha muitos dons, assim, o maior dom que ele tinha era o da confissão. Como ele era sacerdote, ele se mortificava e confessava muitas almas. São João Maria Vianney, ele chamava o demônio de resmungão, porque ele escutava muitos ruídos na noite, ele escutava arranhões na parede. Isso tudo acontecia por quê? Porque quando ele confessava as almas das pessoas durante o dia, o demônio fazia com que à noite ele perdia o sono, para ele de manhã não ter força de ficar acordado para confessar as pessoas, para ir para o reino de Deus, né? Para não ser pega pelo astuto. Tá vendo? Por isso que ele chamava o demônio de resmungão, né? O pessoal tá livre dos pecados, então o cara fica resmungando aí a noite inteira. E ele dizia que Deus permitia que isso acontecesse na vida dele, realmente para a salvação dessas outras pessoas. Ele é mais uma das provas que a gente está dando aqui, de que não tem que temer quando você está em Deus. É tudo pela permissão do Senhor, para que algo bom seja feito na sequência disso. Outra santa também que teve essas experiências místicas, ela foi a Santa Teresa de Jesus. Ela teve diversos ataques do demônio, corporais, né? Sentia a presença dele fisicamente e tal, mas a gente vai contar aqui uma história específica, que foi quando ela viu 2 demônios numa missa com os chifres enrolados no pescoço do sacerdote que estava celebrando. Complicado, hein? Teve uma vez que quando ela estava rezando com as outras irmãs, o demônio atormentou ela por 5 horas consecutivas. E ela ficou aguentando ali para não causar nenhum tumulto e nem causar medo nas outras irmãs. Ela aguentou as 5 horas ali do demônio atormentando e perseverou na fé. Sendo obediente, né? Todo instante, mesmo com toda a tentação, mesmo com tudo querendo assustar, tirar o foco dela e das outras pessoas, ela estava sendo obediente e temente a Deus. Tirar o foco, foi uma coisa legal. Tudo isso que o demônio faz é para tirar o foco dos santos. Ela usava de 3 armas para combater o demônio. As armas eram a oração, a humildade e a água benta. E a Santa Teresa falou que a água benta era a arma mais eficaz contra as ciladas do demônio. E certa vez ela deu essa declaração, essa história. Uma vez estava no oratório e o demônio apareceu ao meu lado esquerdo. Ele me disse que agora me livrei de suas mãos, mas que ele me capturaria novamente. Ela se assustou e se benzeu. Entretanto, Satanás continuou perturbando-a. E Teresa tomou um frasco de água benta e derramou a água sobre ele. Depois desse dia, ele nunca mais voltou. Santo Antão. Ele foi um dos primeiros monges a viver sozinho no deserto. Ele foi um ermitão. Ele se dedicou a viver na oração e no jejum, sozinho no deserto. E a gente conhece a história dele até hoje graças ao cara que escreveu a história dele, Santo Atanásio. E o Santo Atanásio, ele contava que o seguinte: quando eles iam visitar Santo Antão nas ruínas onde ele ficava, ele e o grupo de freis ali escutavam tumulto, vozes, num lugar que não tinha ninguém, sabe? Escutava gritaria, uns negócios estranhos assim, e eles até viam umas bestas assim, de vez em quando, e ele conta que o Santo Antão sempre se defendia através da oração. Teve uma vez, quando o Santo Antão tinha 35 anos, olha a ideia do cara também, ele resolveu passar a noite sozinho numa tumba.
Ele foi lá e falou, vou passar a noite sozinho aqui numa tumba. Procurou, hein? De repente, o demônio foi atacar. Então, lotou de demônios ali, eles tomaram a imagem de animais irracionais, répteis, leão. Então, dizem que a tumba ali, de repente, ele estava sozinho e de repente começou a aparecer leão, escorpião, vários bichos assim, touros, atormentando ele. E Santo Antão falava para eles, né? Vocês são fracos. Deus criou vocês fracos. Se vocês fossem fortes, um só dava conta de mim aqui, né? Esses demônios feriram ele muito forte e ele não conseguia nem se levantar, tamanho as feridas que causaram. E ele também conta que a dor que ele sentia não tinha comparação com nenhuma dor que algum humano lhe causasse. No dia seguinte, um amigo dele pegou, levou ele para o povoado mais próximo e curou ele, né? Curou as feridas dele e tal. Mas Santo Antão não deixou barato. Ele falou, eu vou voltar lá. E ele falou o seguinte: Sou Antão e aqui estou. Não fugirei de suas chicotadas e nenhuma dor ou tortura me separará do amor de Cristo. Então, Santo Antão voltou lá e, dito e feito, os demônios apareceram de novo. Santo Antão brigou com eles ali. Apanhou muito, mas dizem também que ele deu o famoso soco na cara do demônio. Que ele pedia pra Deus, que o sonho dele era dar um soco na cara do demônio. E ele conseguiu dar um soco na cara do demônio. E de repente ele começou e ele dizia, né, que a força de Deus era maior, que ele tinha uma barreira que os demônios não conseguiriam ultrapassar graças ao poder de Deus na vida dele. Então, de repente, abriu o teto do lugar da tumba, desceu uma luz brilhante e os demônios sumiram da mesma forma que eles apareceram, do nada. Então, Santo Antão pegou e beleza, né? Ô Senhor, você me viu apanhando aqui, por que você esperou tanto para vir me resgatar, para vir me salvar? E Deus pega e diz para ele, né, que queria ver ele lutar. Ele viu a perseverança de Santo Antão e queria ver aquele filho dele perseverar e lutar contra as forças espirituais do mal. Depois de escutar a voz de Deus, o monge levantou e orou. Depois que terminou a oração, ele falou que o corpo dele estava 0 bala e ele se sentia com um poder mais forte que ele tinha antes. Essa é a história de Santo Antão, cara. Todos esses santos, eles... Sem exceção de nenhum. Só pra ajudar. Eles incomodavam o demônio, né? Então, o que quer dizer isso? Que o demônio incomodava os santos. Quer dizer que o demônio não me incomoda, então eu não vou ser santo. Não. É importante a gente ter o discernimento de quais são as tentações do demônio na nossa vida, porque a gente que está na igreja, assim como os santos, a gente que busca uma vida diferenciada, a gente vai ter tentações sim, e a gente está incomodando o demônio sim. Nem sempre ele vai aparecer fisicamente, como ele apareceu para esses santos aqui. Às vezes você tá num dia que você precisa ir na missa, ou precisa fazer alguma confissão e acontece um monte de coisa no meio do seu caminho. Quebra um carro, ou começa a chover, ou você tá gravando um vídeo e entra mosquito na sua boca, começa tudo querer atrapalhar para você não fazer a obra que Deus teve para você naquele dia. Então o demônio não apareceu para você fisicamente, mas ele tentou te atrapalhar. Exatamente. E é bom sempre ter esse discernimento, não dar brechas para ele, né? Saber que quando ele está querendo te deixar nervoso, quando ele está querendo te atrapalhar, pode ser ele sim para atrapalhar a obra de Deus, para atrapalhar você chegar aonde você quer. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Espero que não tenha sido um vídeo assim que tenha te assustado, um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado a postar aqui, mas a gente tem que falar também, não que seja mentira tudo que a gente fala da igreja, né? Mas a gente tem que falar mais um pouco das verdades também, um conteúdo mais sério. Se você não gostou desse canal, dê um dislike, mas faz, que nem eu fiz disso, faz alguma coisa para o vídeo ter relevância. Verdade. Se quiser xinga nos deixa comentários. A sugestão nos comentários. Exatamente. A gente está aberto para crítica, para opinião e para tudo aí que vocês quiserem fazer. Exatamente. E a gente sabe também que faltou muito santo nessa lista, né? Então comenta aí o santo que você sabe também que lutou contra o demônio, que tem esses testemunhos.
Então, obrigado, fique com Deus. Acabou. Saberão. Acabou. Solta o pino na granada. E vem comigo dando glória. Legal!